Quando a gente pensa em odontologia, é muito comum vir na nossa cabeça logo a imagem do tratamento em si, de mexer na boca, de restaurar os dentes, de cuidar do sorriso das pessoas. Mas nesse episódio, que leva o nome de Empreendedor Nem Tudo é Clínico, eu quero te convidar a ir um pouco além desse pensamento. E assim, não sei se você já parou para pensar também que o dentista hoje em dia ele tem que ser mil e uma coisas. Já não basta mais só entender de dente, propriamente dito. Existem coisas que vão além da técnica e habilidades que não necessariamente são ensinadas nas faculdades. Tipo, liderar, planejar, se comunicar, negociar, organizar, inovar. E é justamente isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre como a odontologia exige muito da gente, e muito mais do que o conhecimento técnico. E tudo isso se resume a ter um perfil empreendedor. Porque muita gente tem uma visão de que um empreendedor é alguém que tem um CNPJ, que tem uma empresa, mas não necessariamente é isso. Porque o verdadeiro sentido de ser empreendedor é entender que empreender é uma atitude. Empreender é um jeito como você encara os problemas e as oportunidades. Então você pode empreender dentro da sua própria clínica, né, que você vai ser um empreendedor, como você conhece, ou você pode estar em uma clínica de alguém, no SUS mesmo. A gente chama isso de intraempreendedor, um empreendedor que está dentro de uma empresa, mas não necessariamente ele é dono daquela empresa. Então, você também pode ser empreendedor social, se você tiver uma ONG, um projeto social, que não necessariamente tem a ver com arrecadar fundos lucrativos. Então, no fim, gente, empreender é olhar para o redor, olhar para o nosso redor e entender o que está acontecendo. A gente tem que perceber as necessidades, antecipar problemas e oferecer as soluções para esses problemas. Então, assim, a gente tem que saber observar, interpretar, e quando agir, a gente precisa entender o outro, o paciente, a equipe, o mercado, entender algo que realmente faça sentido. E o mais louco, né, que eu acho isso muito engraçado também, é que todas essas características que eu tô te falando aqui até agora, né, que incluem empatia, visão, resiliência, persistência, planejamento, liderança, é justamente aquilo que o dentista mais tem que ter durante o dia a dia. Então, ele precisa saber lidar com pressão, com expectativa dos pacientes, com urgências. Ele precisa ser resiliente, porque nem sempre as coisas vão sair do jeito que a gente esperava ou do jeito que a gente quer. E a gente precisa se adaptar. A gente precisa ser persistente, porque principalmente no começo da carreira de dentista, não é fácil. É perrengue, é luta. Também tem que ter empatia, saber se colocar no lugar do paciente, porque às vezes a gente esquece que tem um ser humano ali. Às vezes a gente, por exemplo, a gente nunca fez uma cirurgia de implante nós mesmos. E você acha que é igual uma limpezinha que a gente faz, né? Digamos assim. Claro, sem menosprezar a limpeza, mas o nível de complexidade de uma cirurgia é maior do que uma limpeza, de uma raspagem. Então, às vezes, a gente não se coloca no lugar desse paciente, não entende o medo que ele tem. A gente também tem que ter visão, porque no mercado da odontologia, hoje em dia, a gente tem várias opções. E quando a gente não sabe onde a gente quer chegar, qualquer caminho serve. Então, se a gente não tem uma visão, a gente não tem assim, uma projeção do que a gente quer para nossa carreira, se você quer atender numa clínica mais que demanda muitos pacientes, que o fluxo é muito intenso, ou então você prefere trabalhar com mais personalização, com mais exclusividade, tudo isso você tem que decidir. Então, por isso que é importante ter essa visão. Também liderança, né, que eu tinha falado. Cara, a gente precisa saber liderar. E mesmo que você não tenha ninguém na sua equipe, você precisa se liderar. A gente precisa puxar a própria motivação. Às vezes não tem ninguém para levantar a nossa mão. A gente precisa ir lá, levantar, seguir em frente, porque a luta continua. A gente precisa também, né, nesse viés,
de ter uma inteligência emocional. Porque não importa se a gente está triste, feliz, cansado, algum problema pessoal, a gente tem uma demanda para suprir. A gente precisa cuidar de um paciente, a gente precisa ali tratar um dente que já estava marcado há semanas. E o dente, o paciente, a dor, ele não vai esperar o seu melhor momento para estar lá. Então, é muito importante saber gerir aí suas emoções, enfim. E a gente entra, né, que obviamente tudo é um equilíbrio, a gente não vai ignorar nossos sentimentos, mas a gente tem que entender que a vida continua. Então, só de falar tudo isso até agora, dá para perceber que a odontologia ela exige muito da gente. A gente é sim um profissional de saúde, mas a gente também precisa ser um gestor. Isso tudo são características que um gestor precisa ter. Então a gente gera o nosso tempo, a nossa agenda, principalmente quando a gente não tem uma secretária, está no começo da carreira. Do nosso consultório, a gente faz a gestão dele, obviamente, e também da nossa carreira. Né? A gente tem que saber o que a gente quer, onde a gente trabalha, enfim, quanto tempo você pensa em atuar, em trabalhar, enfim. A gente também é comercial, é administrativo, é marketing, são várias coisas que nós somos, né? A gente brinca que tem muita gente que fala, né, que tem dentista que é um eu-presa, né, que é uma empresa própria. Então, no começo da profissão, nós praticamente somos uma empresa inteira. Então, a gente precisa se organizar. Então, se a gente não se organiza e não planeja, ninguém vai fazer isso pela gente. Então, a gente que precisa saber quanto é que vale a nossa hora clínica, a gente educar o paciente, entender que é normal sim cobrar consulta, porque não é uma questão de valor simbólico, mas um reconhecimento do tempo que a gente estudou, se qualificou, se formou, tem certas habilidades para identificar, não é só uma olhadinha. Então tudo isso a gente tem que saber fazer, tem que saber vender, a venda entra nisso também. Não pode ter medo de cobrar, de reajustar preço, de perder paciente, porque é normal. Pacientes vão, pacientes vêm, e o tempo todo a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo com os nossos próprios erros, a gente não vai começar acertando tudo sempre, mas faz parte do caminho, faz parte da jornada. Tudo isso tem a ver com a gestão, né? Que eu falei anteriormente. A gestão da odontologia ela não é um extra, ela tem que fazer parte de todo esse processo. Então a gente precisa entender tudo. Como eu falei, hora clínica, o tempo que a gente gasta no procedimento, o tempo que a gente está sendo não produtivo, se tem alguma cadeira ali no consultório que está ociosa, que a gente podia estar alugando para gerar mais um fluxo de renda. Entender o que vale a pena, sabe, no final do mês. A gente precisa manter a ordem, não deixar um problema pessoal com algum colega atrapalhar o nosso rendimento, porque tudo isso o paciente percebe, o paciente sente o ambiente. E mesmo que ele não entenda exatamente o que está de errado, ele sente quando tem algo fora do lugar, sabe? E existe outro ponto que o empreendedor tem que eu quero discutir, que é a criatividade e a inovação. Então, assim, a odontologia, ela está em constante evolução sempre. Isso é um fato. Então, assim, se você já foi em um congresso, numa feira, a gente sabe assim que o tempo todo tem algo sendo lançado, uma técnica nova, material novo, abordagem nova. E às vezes o que era referência há um tempo atrás já é ultrapassado hoje. Então, para acompanhar isso, o dentista precisa ser alguém que goste de aprender, de buscar, de se atualizar, que tem curiosidade. E ele também precisa ser criativo, né? Porque cada boca é uma boca, cada paciente é um universo. Às vezes a gente precisa improvisar dentro da ciência, cara. Eu lembro de isolamento absoluto. Tipo, às vezes você tem que ser criativo para conseguir isolar um dente. Não, não é exatamente como está no livro, não é exatamente como está em um protocolo. Às vezes você vai precisar colocar ali uma barreira gengival, você vai precisar dar uma adaptada, modificar o grampo, e tudo isso tem a ver com a criatividade, sabe? Então, essas áreas de isolamento, dentística, isso acontece demais. Então, cara, olha isso tudo, o quanto demanda, o quanto consome nós como profissionais.
É uma exigência muito grande. E é justamente o que eu quero encaminhar no final desse episódio, para dois públicos. Eu quero dizer para os pacientes que, mesmo que você não seja da área, eu convido a você a admirar mais a nossa profissão, reconhecer o quanto ela é exigente, o tanto de conhecimento que a gente precisa ter, não só da boca, mas das pessoas, da gestão do comportamento, porque a gente não está cuidando só do seu dente, a gente está planejando, se dedicando, se atualizando para te entregar um resultado que envolva saúde, função, estética e acolhimento. E, cara, isso tudo consome bastante tempo e energia. E para você que é dentista, ou então acadêmico de odontologia, eu quero te levar à reflexão, porque você pode fazer quantas especializações quiser, ter pós-graduação, mestrado, doutorado, mas hoje, para você ser um profissional completo, você precisa ir além da boca. Você precisa entender de gente, entender de mercado, entender o que é que a sociedade está pedindo, por que certos tratamentos são mais procurados, o que é que está mudando no comportamento dos pacientes. Por exemplo, hoje em dia a gente vê uma sociedade ansiosa, com distúrbios de sono. Então, cara, os próximos procedimentos, as próximas demandas, provavelmente vai ser atrição dentária, vai ser bruxismo, perda de dimensão vertical de oclusão por conta de bruxismo, vão precisar confeccionar placas de bruxismo, problemas na ATM, disfunção temporomandibular. Então, isso é a tendência para o futuro. Então, a gente precisa entender o que a sociedade está demandando para a gente saber o que oferecer e ser mais assertivo. E tudo isso tem a ver com comportamento, a gente precisa estudar isso tudo, estudar gestão, marketing, liderança, comportamento. Cara, pega o livro do Philip Kotler, Peter Drucker, são pais do marketing, não é esses conteúdos coaches que a gente vê na internet que só serve para atrair você para te vender um produto. Existem muitos conteúdos gratuitos ou com preço muito baixo em livros, em livrarias, riquíssimos que você pode ir lá comprar e aprender. Existem muitos vídeos e conteúdos confiáveis na internet, tanto da área de gestão como, em geral, mas também dentistas que falam de gestão, mais focados para a nossa área. Então, tem muita coisa gratuita que a gente pode ter como base para o nosso conhecimento. E com o tempo, você vai encontrando pessoas que vão te inspirar, que sabem o que estão fazendo e que vão te guiar nessa jornada de evolução, nessas áreas do empreendedorismo. Porque, no fim das contas, quem ganha com tudo isso são os nossos pacientes. São eles que vão receber um atendimento mais consciente, mais alinhado, mais humano. E, é claro, você, dentista, também vai ganhar. Você vai atuar com mais tranquilidade, mais clareza, mais estratégia. E vai deixar de sobreviver na profissão para realmente viver dela com propósito. A gente precisa valorizar mais quem nós somos, admirar mais a nossa profissão e, principalmente, buscar evoluir, sempre.